Buenos días a todos, a todas y a todos, ¿no? Gustaría agradecer la invitación para estar aquí hoy con vosotros y vosotras. Es un gustazo estar aquí en la mañana de hoy y la idea en el día de hoy es justamente hablar sobre el tema de las UPPs en Brasil, las unidades de policía pacificadoras, ¿no? Y el proceso de mediación policial. Es un tema que creo que algunos conocen. Ok, gracias. Es un tema que creo que la mayoría de vosotros conocen, el caso de las UPPs en Brasil, y es un tema muy conocido. Y la idea justamente es discutir esse tema el día de hoy. Como podem ver por el programa, vou abordar algunos de los principales tópicos a respeito desse tema. A ideia é explorar um pouco sobre os dados al dia de hoje em Brasil, sobre como estamos em termos de violência em Brasil, depois apontar um pouco sobre o contexto histórico de las policías militares. É muito importante entender sobre o contexto de la violência e o contexto histórico de las policías brasileiras e sobretudo de la policía militar. E agora vou falar um pouquinho mais sobre o contexto de la policía militar brasileira, sobretudo em termos autoritários. Depois, o contexto e o conceito de mediação policial das UPPs que hablamos quando hablamos de o conceito de mediação policial, a violência em Rio de Janeiro, que são as UPPs, e que passou, que foram e que passou com as UPPs. Uma coisa que é importante entender no caso de Brasil é justamente isso, não? A polícia militar, o autoritarismo de la polícia militar e que juega todo isso no caso de Rio de Janeiro, vale? Aqui, nesse sentido, é muito importante entender. ¿Se escucha? Ahora sí. Es muy importante entender justamente la política de mano dura con la aceptación social en el caso brasileño y el contexto que juega todo eso en el caso de Brasil. Hablamos mucho, cuando hablamos de las policías y de la violencia en Brasil, sobre o entorno social e o entorno cultural das polícias e de lo que é ser policial. Mas é muito importante entender a questão da cultura e da sociedade brasileira, vale? E é muito importante entender que juega o policia com essa sociedade brasileira. Duas coisas. Em Brasil, vivimos em uma sociedade em la qual se habla de que os direitos humanos são para humanos direitos. E o policia juega com isso todos os dias. E é criado dentro dessa sociedade. E é treinado com essa lógica. E a segunda coisa, que agora vamos falar um pouco mais sobre isso, de que a lógica de que bandido bueno é bandido muerto. E o policia também é treinado bajo essa lógica. Essa política de mano dura, vale, tem justamente essa consigna, vale? E essa consigna leva justamente a um país que sigue sendo, em América Latina, um dos mais violentos do mundo. Brasil tem, ao dia de hoje, esses dados são dados de 2021,
uma violência de 22,4 homicídios por cada 100 mil habitantes. Pero ojo, hace 5 anos atrás, esse mesmo dado era de quase 28 homicídios, ou seja, ha bajado, pero não muito antes chegava quase os dados que tem México ao dia de hoje. Ou seja, somos um dos países mais violentos ao lado de México, ¿vale? E essa violência e essa consigna de bandido bueno é bandido morto e de que direitos humanos são para humanos direitos, não leva o Brasil a baixar seus dados de violência, ¿vale? Outra questão, a política de la militarização igual que México, ¿vale? E agora vamos falar um pouco mais sobre essas políticas e sobre essas polícias, ¿vale? O contexto de las polícias. Que polícias temos em Brasil? Primeiro, a Polícia Federal, que é muito diferente de lo que era a Polícia Federal em México. A Polícia Federal de Brasil é uma polícia extremamente especializada, respeitada e uma das mais valoradas do Brasil. Seria a polícia, digamos assim, a mais pagada do Brasil, a que cuida de los casos de maior investigação, nos crimes juzgados por la Justiça Federal, digamos que cuidam de los casos de maior repercussão política, los casos de corrupção política de Brasil. Tem função de polícia marítima, portuária, investigação de fronteiras em los aeroportos. Então, todo isso seria investigação da Polícia Federal, ¿vale? A Polícia Civil, questão de investigação de crimes, pero crimes em los estados brasileiros e de Polícia Judiciária Estatal, pero que não estão a cargos da Polícia Militar. Não cuida, por exemplo, da maior parte dos crimes relacionados à segurança pública. Nesse sentido, temos também a Polícia Rodoviária e Ferroviária Federal, questão de carreteras. A Rodoviária Federal, estamos falando de carreteras federais, e a Rodoviária Estatal, estaríamos falando de carreteras do Estado, ¿vale? A Polícia Civil tem relação com crimes de Polícia Judiciária Estatal. E agora chegamos à Polícia Militar, que é uma das polícias mais emblemáticas que eu conosco e que eu investigo. ¿Por quê? Porque tem caráter muito autoritário, ¿vale? De acordo com o artículo 144 da Constituição de Brasil, o principal objetivo da Polícia Militar de Brasil é justamente no de preservar o ordem público, a segurança pública de Brasil. Então, seria justamente a questão de manter o ordem, justamente a questão de preservação da ordem. E nesse sentido, a questão da Polícia Militar e tem caráter muito especial nesse sentido, porque tem essa função militar, é completamente militarizada. De acordo com esse mesmo artículo 144, estão subordinadas a los estados, à federação, não são subordinadas ao presidente, pero são forças auxiliares e de reservas do exército. Esse é caráter muito especial das polícias militares. Então, aí já vemos o primeiro caráter muito diferente da Polícia Militar de Brasil. A Polícia Militar de Brasil
Tiene um caráter também muito especial, porque funcionam também como forças auxiliares e reservas, como eu dizia, e também tem um funcionamento desde a época da ditadura militar brasileira. Houve também uma discussão muito interessante para que as polícias militares deixassem de funcionar. As Nações Unidas sempre tiveram essa discussão para que deixassem de funcionar quando a ditadura militar brasileira deixou de existir em Brasil, pero isso nunca passou. Existiu sempre uma discussão, no caso do Brasil, de que se juntassem as duas polícias, a civil e a militar, em uma só polícia, e que se houvesse uma transformação dessa polícia, uma reforma, pero isso nunca passou por diversas questões, incluindo, obviamente, a questão também política nesse aspecto. Há uma questão, obviamente, muito repressora da força, do corpo como um corpo de segurança, vale? E há uma discussão muito interessante dessa força. Obviamente, aqui, a Polícia Militar de Brasil é considerada, de acordo com números, uma das polícias que mais mata no mundo. Pero, ojo, também é uma das polícias que mais muere, vale? Há aqui um dado do Fórum Brasileiro de Seguridade Pública, vale? De que de 2009 a 2013, a Polícia Militar Brasileira foi responsável por la morte de 11.197 pessoas. Ojo, esse número foi o mesmo número que a Polícia de Nova York, em Estados Unidos, matou nos últimos 30 anos. Ou seja, é um número absolutamente letal, que foi o número de 11.190, vale? A polícia de Nova York, não, perdão, a polícia estadunidense, em los últimos 30 anos. Então, nesse sentido, é considerada uma polícia absolutamente letal. E o maior grado de letalidade dessa polícia está, obviamente, na polícia de Rio de Janeiro, que é onde vamos ver agora o caso das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, e, obviamente, o Estado de São Paulo. Obviamente, a justificativa se dá porque estamos falando de los dois maiores estados do Brasil. Pero, ojo, se hablamos que é a polícia que mais mata, também estamos falando que é a polícia que mais muere. Em 2016, morreram 437 polícias. Foi um aumento de 17,5% em relação a 2015. Semana passada, houve, em apenas um fim de semana, 28 polícias mortos em São Paulo. De hecho, se está investigando isso na Câmara de Deputados de Brasil. Es decir, é uma letalidade muito grande em número de operativos, tanto em los operativos para os números de polícias que matam, como também em polícias que muerem em esses mesmos operativos, vale? Que justifica ou que se explica essa letalidade? Pois a forma como se operam ou como se fazem esse tipo de operacionalização em las polícias, vale? Outra questão também importante quando falamos dessa militarização, vale? A questão relacionada a essa questão relacionada à ideologia da guerra e a desmilitarização desta força. Muitos especialistas justamente explicam que desmilitarizar a polícia em Brasil justamente significa eliminar essa estrutura repressora e o regulamento militar, que é essa instituição
possui, não? Agora, falando um pouco, não, de aparência em las UPPs, dessa questão desse processo de mediação policial, quando falamos desse conceito de mediação policial e o que foram as unidades de polícia pacificadoras em Rio de Janeiro, falar desse processo de mediação policial, falamos de duas coisas: de flexibilização, não, da possibilidade de adaptação ao ambiente de mediação policial, da capacidade de institucionalização, alianças, do território e de, obviamente, a capacidade de prevenção à violência e do exercício de direitos. Ojo, ponham atenção a essa capacidade de adaptação ao território, porque isso vai ser muito importante, porque falhou as UPPs em Rio de Janeiro. Aqui representa um pouco esse gráfico da questão do conceito de mediação comunitária e policial, vale? Para se ter essa mediação, falamos de mediação comunitária, vale? Uma inserção nessa comunidade, o perfil das partes, de los atores que estão involucrados. Quando falamos desse perfil de las partes, obviamente estamos falando de los policías como atores, pero também de la própria comunidade, vale? O perfil de mediador e, obviamente, o ambiente propício. O ambiente propício, obviamente, se dá com a inserção de todas essas partes, vale? Aqui, obviamente, para que se tenha essas comunidades não violentas, é decir, para que se pueda ter essa pacificação em las UPPs, para que o projeto pueda haver funcionado, se deve ter o acordo e o pacto por meio de conflitos interpersonais que funcionem e, obviamente, a coletividade, não? Que passou e que foram justamente a questão que foram as UPPs. A proposta das UPPs nasceu a partir de 2007. 2007, o governo Lula já levava praticamente quase 4 anos de governo, vale? E nesse sentido, Rio de Janeiro já tinha 38 UPPs e mais de 9.543 policias em 264 territórios, vale? E nesse sentido, passou um pouco, esperem, se me passou bastante, só um segundo, aqui está. Aqui um pouco, me passou um pouco, aqui está. Aqui está. Basicamente, a proposta nasceu com o objetivo de implantar polícias comunitárias em las comunidades mais pobres do estado de Rio de Janeiro, não? E foi uma tentativa de pacificar esses territórios na cidade. Então, se escorreram alguns territórios importantes da cidade. Ojo, ¿se acuerda quando eu falava de los ambientes propícios? Es decir, quando hablamos de la mediación, es muy importante los ambientes propicios para que funcione la mediación. La mediación tiene relación también con los ambientes propicios. Para que la mediación funcione, escorrer ambientes propícios é algo fundamental. Então, a questão de los ambientes propícios, basicamente, é 50% de fazer com que funcione a mediação, vale? Aqui, mais ou menos, era a taxa de homicídios, era uma taxa muito alta, e foi barrando. 2014 e 2007, fíjense que 2007 foi quando começou as UPPs, é dizer, vai barrando, não? Aqui tem uma barrada e depois sube, não? Basicamente, esses são alguns dos dados. E as UPPs, aqui foi uma proposta de poner justamente fim à guerra, não? Com os traficantes em las favelas de Rio de Janeiro,
não? E justamente as UPPs levam a um debate e esse creio que é um dos motivos que leva, e agora vamos ver por que as UPPs não funcionaram. Uma das maiores críticas da UPP que vem do deputado federal Marcelo Freixo é o seguinte: a eleição de los lugares, que tem que ver com o debate de los ambientes propícios, não? Muitos de los ambientes propícios são justamente zonas portuárias e a crítica deles é o seguinte: são lugares estratégicos para a inversão de capital estrangeiro, é dizer, muitos de los críticos das UPPs lo que dizem é o seguinte: as UPPs sim são um projeto de segurança pública, pero também uma tentativa de projeto urbanístico e também de tentativa de capital privado. Vale? Então, muitos de los críticos dizem que quizás os ambientes e a escolha, a seleção para as UPPs não foi a mais apropriada, vale? Outra da questão é a pacificação das favelas, vale? E outra questão o conceito de pacificação, vale? Quando falamos de pacificação, estamos fazendo uma palavra clara a palavra guerra. E se falamos de guerra, será que os policias são as pessoas mais adequadas para pacificar um entorno, não? Porque a palavra guerra, não? E aí os especialistas criticam muito a questão da pacificação, porque então não estamos falando de policias, porque os policias não enfrentam guerra. Os policias estão criados para outro entorno, não? Então, também a questão de la guerra. E aqui é o entorno de la policía, a questão de aí os tanques de guerra, não? E já para concluir, as principais falhas, não? A corrupção policial, uma das grandes falhas que eu considero, os fines políticos, incluso o governador, que foi governador durante 8 anos, ao dia de hoje está na cárcel por questões de corrupção política, ¿vale? Então, isso também é um dos maiores problemas. A expansão, sem análises de território, a questão da mediação do policia tem muito que ver com a questão do território, para que dê correto isso, para que saia bem. A falta de inversão social, por exemplo, a questão de saneamento básico, a questão do diálogo. Outra questão muito criticada, a proibição de los bailes funks. Não me vai dar muito tempo explicar o que são os bailes funks, pero tem muita relação com essa questão da cultura da favela. O que muitos especialistas explicaram aqui, a questão da importância da cultura organizacional, a importância do diálogo com o morador, com as pessoas da favela, a importância da imersão com a sociedade, a imersão com as pessoas que vivem nesse entorno. Se acordem que quando falávamos aqui, nessa gráfica, a importância dessa imersão, essa inserção comunitária. Se quitas isso com as pessoas que vivem aí, se quitas essa experiência, se quitas o dia a dia das pessoas, é impossível que isso funcione, vale? Então, basicamente, o que fizeram foi quitar isso. A falta da polícia de investigação. Tuve um tempo que já não existia mais a questão da polícia de investigação. E vosotros, como polícias, sabem que isso é fundamental para que esses projetos funcionem. A crise financeira do Estado. Isso também foi algo fundamental. A ver, se não existe saneamento básico, uma educação básica de qualidade, se não existe essa inversão, não é possível.
¿vale? Y la cuestión del cercenamiento de los derechos de los trabajadores de IVNI, que tiene que ver con la cuestión de los bailes funks. Nosotros siempre hablamos de que essa questão da cultura organizacional, de los bailes funks, del futebol em las favelas, se se quita isso, se acabou. Então, basicamente foi isso que passou. E os acertos, o diálogo, a valoração, a sensação de segurança, ¿vale? Que foram e que passou com as UPPs, e já vou terminar minha ponência. Chegou a ter mais de 38, 264 territórios. Ao dia de hoje, estão relançando as UPPs por meio de um projeto que se chama Cidade Integrada. Foi lançado ano passado, em maio do ano passado. Já les adelanto que não creio que vai funcionar. Por quê? Porque estão cometendo o mesmo erro que foi o que hizo que as UPPs não funcionaram. Qual é o mesmo erro? A falta de diálogo com a sociedade, ¿vale? Justamente a falta de transparência com o setor político e também a falta de participação de los líderes comunitários e da própria comunidade. Então, basicamente, é isso que temos ao dia de hoje, ¿vale? Há uma questão também muito importante respeito às UPPs, que foi o que passou relacionado à crise financeira do Estado e à questão dos fines políticos. Foi tão sério isso das UPPs que em 2018, Rio de Janeiro passou por uma intervenção federal no Estado. Que foi isso? Tiveram que intervenir no Estado, em Rio de Janeiro, para que o Estado pudesse voltar a funcionar. Que foi isso? A crise de segurança pública no Estado estava tão grande, as UPPs já não tinham condições de funcionar, que tiveram que enviar as Forças Armadas para as favelas de Rio de Janeiro, para que o Estado pudesse funcionar. E mais, tiveram que destituir o então governador Sérgio Cabral, no momento, e poner um governador interino no Estado, para que o Estado pudesse funcionar. Foi o que se chamou, no momento, de intervenção federal no Estado de Rio de Janeiro. Foi uma crise nunca antes vista no Estado de Rio de Janeiro. Então, neste momento, foi que vimos esta crise sem precedentes nesse Estado. E isso, obviamente, tem que ver com essa utilização de los fines políticos que se fizeram em las unidades de polícia pacificadora em Rio de Janeiro. Pero, ojo, é um projeto que foi uma experiência muito interessante em seu momento. Alguém pode dizer-me, pero que estás falando? Só de coisas negativas. Sim e não. Eu sim creio que se pode resgatar um projeto como as unidades de polícia pacificadora, pero não será sendo o que se está fazendo com a cidade integrada. Por quê? Porque não se pode fazer outra vez o mesmo erro, vale, de fazer um projeto sem diálogo e sem a interação com a comunidade. Há uma coisa, um acerto aqui que a cidade integrada está tendo, que isso considero importante, vale? Eu, cidade integrada, se acordem, e com isso já encerro, se acordem quando eu dizia de análises de território, que aí já temos uns 50%. Eu, cidade integrada, começou em la zona oeste, em la zona norte e la zona oeste. La zona oeste é uma zona muito importante e peligrosa de Rio de Janeiro. Por quê? Porque está llena de milicianos. A milícia de Rio de Janeiro, ao dia de hoje,
controla as áreas mais peligrosas de Rio de Janeiro. Então, que se haya empezado por la Zona Oeste, me parece uma iniciativa muito importante, pero se tiene que ser hecha com liderazgo comunitário e com diálogo com a comunidade. Sem isto, não vai funcionar. Muitíssimas graças.